Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Reflexões sobre o Evangelho. No domingo passado, a Igreja ofereceu-nos o Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. E nós dizíamos que este Evangelho tinha uma mensagem para o homem todo, para as fomes não só de pão, mas também de esperança e de amor. E desafiávamos cada um a refletir sobre se à sua volta, até em sua casa, na sua rua, na sua terra, não haveria situações de fome humana, mas espiritual também, que requerecem a nossa missão e a nossa ação. O amor é criativo, dizíamos, e certamente cada um de nós pode ser mais atuante em situações concretas. Por isso a palavra de Deus, quando é proclamada, deve ir germinando e cada domingo há este cuidado da Igreja em anunciar a palavra, em cuidar dos frutos dessa mesma palavra. No próximo domingo vamos dar um passo em frente. O Evangelho do próximo domingo é a continuação deste Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. Certamente os discípulos estavam extasiados depois daquele milagre de Jesus. Jesus já tinha realizado vários milagres. São Mateus refere, no capítulo 8 e 9, vários milagres que Jesus tinha realizado. Tinha curado doentes, tinha expulsado demónios e, portanto, os discípulos já, sobre a figura de Jesus, se interrogavam seriamente quem era aquele mestre da Galileia. Mas nenhum milagre tinha ido tão longe, diríamos, como o da multiplicação dos pães e dos peixes. Diante daquele grande sinal, os discípulos ficaram com grandes interrogações, certamente, no seu íntimo. Quem seria mesmo aquele mestre da Galileia que eles andavam a seguir? Este é o contexto do Evangelho do próximo domingo que vamos escutar e convido-vos a essa escuta atenta e com o coração liberto para que esta palavra possa produzir frutos no nosso coração. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhe dirigiu a palavra, dizendo: "Tende confiança, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." "Vem", disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, Senhor!" Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Palavra da salvação. Em certa medida, o Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes deixava em aberto a necessidade de um complemento a esse mesmo sinal. Os discípulos, conforme já referi, estariam inquietos e tinham interrogações sérias no seu íntimo sobre quem seria Jesus afinal. Jesus de Nazaré, que eles conheciam bem, mas que ia revelando cada vez mais e com maior intensidade mistérios sobre a sua pessoa. Portanto, em certa medida, a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes requeria um gesto de revelação maior da parte de Jesus sobre a sua própria pessoa. É muito curioso reparar uma expressão que o Evangelho de São Mateus registra. Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e
a passarem para a outra margem. Não me recordo de, numa outra passagem, se dizer que Jesus obrigou. Normalmente, Jesus faz propostas a quem quiser que me siga, mas desta vez é interessante a veemência das palavras utilizadas. Jesus obrigou os discípulos a subir para a barca e ir para o outro lado do mar. Em contrapartida, Jesus despediu a multidão e retirou-se para um lugar deserto para rezar ao Pai. É curioso que quando Jesus tem alguma missão importante a realizar, muitas vezes surge este momento de oração e de intimidade com o Pai, uma vigília de oração com o Pai, para que os seus gestos reveladores sejam acompanhados precisamente com esta comunhão íntima com o Pai. Os discípulos fazem-se ao lago. Era o escurecer, era o fim de mais um dia, os ventos eram contrários, sopravam fortes e já pela calada da noite, Jesus aparece quando os discípulos sentem a dificuldade de navegar. Jesus aparece na noite a caminhar sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos enchem-se de medo, gritam assustados, cheios de pavor. Jesus imediatamente lhes dá a sua palavra. Tendo confiança, sou eu, não temais. São Mateus, em vários momentos do seu Evangelho, coloca-nos situações semelhantes onde Jesus nos aparece a dizer: sou eu, não temais. E agora, nesta circunstância, mais uma vez, transidos de medo e gritando assustados, Jesus responde a essa inquietação e a esse medo com um gesto de confiança: sou eu, não temais. Pedro, sempre o mais impulsivo, imediatamente toma a iniciativa e diz: Senhor, se és tu, deixa-me então ir ter contigo. E Jesus diz-lhe: vem. E Pedro desce do barco e começa também ele a caminhar sobre as águas. Mas com os ventos fortes, a escuridão da noite, as suas inquietações interiores fazem com que ele se comece a afundar nas águas. E aí grita também ele: Senhor, salva-me. Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o no braço e diz-lhe essa palavra inquietante: homem de pouca fé, porque duvidaste? Não vês que eu estou aqui contigo? Jesus sobe para o barco. Refere o Evangelho de Mateus que o vento imediatamente amainou. E é curioso este pormenor, isto é, os discípulos, com Jesus no barco, acreditaram e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É curioso reparar pelo seguinte: noutras passagens é Pedro a dizer isto: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Desta vez, Pedro, depois deste momento de debilidade e de dúvida em que se vai afundar nas águas e em que Jesus o segura, subindo agora todos para o barco, esta profissão é uma profissão comunitária, coletiva, de todos os discípulos que acreditam e que afirmam, professam, portanto: tu és o Filho de Deus. Esta é a intenção fundamental deste Evangelho, isto é, aquilo que tinha ficado de algum modo como inquietação e interrogação no coração dos discípulos diante da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem será este mestre que nós seguimos? De algum modo Jesus vem agora responder. É curioso que muitas vezes Jesus, quando contava certas parábolas ou quando tinha certos gestos ou até discussões durante o dia, ao anoitecer, quando se reunia com os discípulos, era o momento para Jesus dizer algo mais, revelar algo mais aos discípulos que não revelava à multidão. Desta vez também, agora já não há a multidão, há só o mistério da noite, os sinais da noite, os medos da noite e Jesus com os discípulos. E nesta intimidade e nesta comunhão familiar, Jesus revela-se como Filho de Deus. De algum modo era essa a resposta.
Ficais admirados por ter multiplicado os pães e os peixes. A verdade é esta, eu sou o Filho de Deus. Jesus não afirma com palavras diretas, afirma com este gesto de caminhar sobre as águas, mas os discípulos veem esta revelação, porque este gesto não era acessível a um comum dos mortais. Quem caminha sobre as águas só pode ser Filho de Deus. Esta passagem, portanto, é a resposta de Jesus a uma inquietação e é um passo maior na revelação sobre quem é Jesus que os tinha chamado e, portanto, lhes confiava ou lhes ia revelando o sentido da missão a que os chamava. Certamente, esta passagem, queridos telespectadores, tem enormes aplicações na nossa vida. Nós também, como comunidade, nos interrogamos muitas vezes sobre quem é Jesus de Nazaré? Quem é Jesus, afinal, que é o centro da minha fé? Mas a minha fé leva-me a esta descoberta progressiva, a esta inquietação que me deve muitas vezes, legitimamente, perguntar quem é Jesus de Nazaré na minha vida? E Jesus, certamente, revela-se em tantos momentos e em tantos sinais, nas nossas noites, nos nossos medos. Jesus vem ao nosso encontro. Quantas vezes nos sentimos nós a navegar com dificuldades? Quantas vezes acontece que no meio da noite, nas noites da nossa vida, parece que andamos perdidos, parece que o barco não avança com os ventos contrários, parece que a nossa vida perde o sentido e gritamos no meio da noite, com medo, assustados: Senhor, salva-nos! Acontece a Pedro, que se sente a afundar nas águas. Acontece certamente a nós, que muitas vezes nos sentimos a afundar no meio dos problemas da vida. E é quase irreprimível que do nosso coração surja este grito: Senhor, salva-me! Quantas vezes, caros amigos, acontece que é precisamente nesses momentos de sofrimentos, de angústias, os ventos contrários que sopram, a noite que nos invade com o breu e com os seus medos, que nós muitas vezes sentimos, por um lado, os sinais do afundamento, mas ao mesmo tempo sentimos a presença e a força da mão de Deus que nos agarra, que nos sustém para nos dizer: sou eu. Tem confiança, não estás sozinho. Este Evangelho significa também isso. Jesus revela-se no meio dos nossos medos, no meio das nossas noites, para nos dizer: sou eu, não temas, não estás sozinho, tem confiança, eu não te abandono, nem que te sintas a afundar, eis que eu estou contigo, não tenhas receio. Acontece isto, surge muitas vezes até depois de nós conseguirmos até caminhar sobre as águas, contagiados com a graça e a presença de Jesus. Também nós muitas vezes sentimos-nos assim, a ultrapassar os obstáculos, a caminhar sobre as águas, a ir ao encontro do Senhor. Mas outras vezes sentimos que essa nossa fé, que nos faz ultrapassar os obstáculos, começa a vacilar. Vêm as inquietações, vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm as dúvidas. E nós sentimos-nos, também nós, como Pedro, a afundar-nos nas águas. Quantas vezes acontecerá isso? Quantas vezes sentimos que a nossa fé, afinal, é uma fé débil, é vacilante? Nem sempre conseguimos ter a fortaleza e o ímpeto inicial de Pedro, que diz: Senhor, deixa-me ir ao teu encontro a caminhar sobre as águas também. E nós sentimos isso connosco. Às vezes caminhamos sobre as águas, outras vezes sentimos-nos a afundar. Seja num momento, seja noutro. O importante é nós descobrirmos a presença de Jesus, a sua graça, a sua pessoa. Quem é, afinal, Jesus na minha vida? É aquele que estende a sua mão, que me agarra no meu braço para me sustentar, para não me deixar afundar. Jesus é o meu Salvador. Jesus é aquele que me liberta, é aquele que me liberta dos
medos, que me liberta da noite que me invade, que me liberta de todas as circunstâncias que me atrofiam na minha caminhada. Então Jesus é o meu Salvador. Jesus sobe para a minha barca. Jesus torna-se presente na minha vida para me dizer: não estás sozinho no caminho, no percurso da tua existência. Eis que eu estou contigo na tua barca. E aí, mais uma vez, sentimos-nos renovados e somos convidados a este gesto que caracteriza o Evangelho, que é a razão de ser, o ponto de chegada do Evangelho do próximo domingo. Os discípulos professaram a sua fé, dizendo: cremos que tu és, acreditamos que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então isto também nós somos convidados, sentindo a ação que Jesus tem na minha vida, sentindo o poder que Jesus manifesta ao segurar-me com a sua mão, ao entrar na minha barca e ao amainar os ventos fortes, contrários e a dissipar os medos da noite. Jesus é então o Senhor da nossa existência. Por isso, em cada domingo, nós somos chamados a professar a nossa fé, a renovar a nossa fé neste Senhor que partilha o pão, que me dá o pão da vida eterna, que me dá o pão do amor, que me faz experimentar a salvação, que caminha comigo na noite, que navega no meu barco, que amaina os ventos, que faz acalmar as tempestades e que me diz: sou eu. Tem confiança, não temas. A este Senhor nós somos convidados a renovar a nossa fé. O mundo de hoje muitas vezes dissipa-nos, torna-nos débeis na profissão da nossa fé. Sentimos por vezes isto mesmo, que a nossa fé parece que perde consistência. Temos momentos, às vezes períodos largos até da nossa vida, onde parece que duvidamos, onde parece que deixamos de acreditar. O importante é que quando Jesus se manifesta, quando Ele se revela no meio da nossa noite, nós digamos com os irmãos, com a comunidade que se reúne em cada domingo para escutar esta palavra, para celebrar a Eucaristia, digamos, renovando de forma renovada: eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador. Não nos faltarão situações destas. No fundo, este Evangelho, cada Evangelho, este em particular, evoca momentos da minha vida. Não evoca só um episódio vivido há 2000 anos atrás, de Jesus com os discípulos a navegar na noite, a manifestar-se desta maneira. Hoje, porque o Evangelho é sempre atual, a Palavra de Deus é sempre atual e é eficaz, e por isso se revela também, certamente, em muitos momentos da minha vida. Quantas vezes me sinto a afundar, mas Jesus não me abandona. Mais uma vez Ele renova a sua presença e me diz de maneira singular, dirigida à minha própria pessoa: sou eu, não temas, tem confiança que eu estou contigo. Então somos convidados a esta atenção, a este olhar atento, em que descobrimos que Jesus, afinal, vai conosco na nossa barca. Ele não nos abandona. E de algum modo é importante criarmos esta sensibilidade para reconhecer que Jesus vai mesmo na nossa barca. Reconhecer que é Jesus que vai passando. Passa nesta palavra, passa neste gesto, passa neste irmão, passa neste momento em que eu me retiro para rezar. Portanto, passa na oração. Passa de diversas formas. Reconhecê-lo é uma sabedoria do nosso espírito. É Jesus que passa. Reconhecer: és tu, Senhor. Mas ao mesmo tempo é importante outro tipo de atenção. É importante precisamente a outra atenção em relação ao mundo, que me ofusca a presença de Jesus. Este mundo que muitas vezes me vai sugerindo que o importante são outras coisas, que o importante é a fé noutras coisas, é a crença em outras coisas. Então pode acontecer que, em vez de este olhar atento à presença de Jesus na minha vida, eu me debruce mais nas coisas que são efêmeras, que passam e não respondem com sinais de salvação verdadeira à minha vida. E por isso, às vezes, os abismos são mais profundos. Às vezes, o tal sentir-me a afogar, o sentir-me a afundar, parece uma situação irreversível. E quantas vezes nos vemos em caminhos
que nos parece muito longe de Deus, em caminhos, eu diria, de perdição, ou pelo menos onde nós sentimos que são assim, caminhos de perdição, caminhos onde nos sentimos muito longe, como se fôssemos numa travessia durante a noite sem que Jesus se manifestasse. Normalmente estamos associados, digamos, ou estes estados de espírito estão associados a esta secura a que nos permitimos, que nos impedem de ver Deus na nossa vida. Ora, somos chamados precisamente a não nos deixarmos afundar em situações irreversíveis, em situações de tal maneira tenebrosas que nos impeçam de ver o amor de Deus. Que Jesus está presente é algo que podemos constatar. Não deixemos que os sinais da nossa debilidade e do nosso egoísmo nos impeçam de ver a presença de Deus e de perceber que é Jesus que vem ao nosso encontro. Há tantos sinais de desespero. O desespero é um dos sintomas desta situação de ausência de Deus na nossa vida, onde nos permitimos a caminhos que nos afastam e nos permitem quase que tocar com a mão o que significa uma vida sem Deus, o que significa um caminho de perfeição. Por maior que seja esse afastamento, por maior que seja essa situação de desespero existencial, ele nunca é razão para sentir que Deus se revela na minha vida. Quanto maior é a noite, quanto maior é o drama, maior será a força da mão de Deus que me agarra, que me sustém para dizer estou contigo. Então não há nenhuma situação de afastamento tal que me impeça de perceber que Jesus vai comigo na minha barca. Convido-vos a esta experiência de sentir a mão quente de Jesus que me abraça para dizer estou contigo, não te abandono. Caros telespectadores da Ângelos TV, mais uma vez o Evangelho do próximo domingo nos abre este grande sinal da esperança da salvação em Jesus Cristo. Nada está perdido. Às vezes somos convidados somos tentados a ter esta atitude negativa perante o mundo. Parece que os sinais da derrocada e do desmoronamento são tais que quase engrossamos o coro dos profetas da desgraça, dizendo tudo está perdido. Não é verdade que tudo esteja perdido. Mesmo quando navegamos na noite, mesmo quando parece que nos vamos afundar, Jesus revela-se com o seu poder e com a sua glória. Vamos experimentar o que é que isto significa na nossa vida. No concreto, no nosso dia-a-dia, vamos sentir a mão de Deus que nos acalenta. Um bom domingo a todos e até para a semana, se Deus quiser.